Os colégios internos são muitas vezes associados a abandono familiar, a punição ou maus tratos. Mas hoje vamos conhecer histórias de duas pessoas que guardam memórias felizes do regime de internato. Internar para educar é a reportagem especial desta semana. Então 13. Sou ex-aluno 13 de 63. E é o meu número, e ao contrário de outras pessoas, para mim foi o meu número da sorte. Para já foi o 13 do colégio e também porque havia uma sexta-feira 13 que eu precisava ter uma nota para passar uma determinada disciplina e consegui ter essa nota. Para mim marcou. Quando eu entrei, a minha mãe disse-me: atenção, como te comportas e come tudo, porque senão não entras. E o primeiro ou o segundo almoço era qualquer coisa com arroz de grelos que eu detestava. E eu pensei, se eu não comer isto não entro. E o meu pai tinha uma coisa muito engraçada, que nunca nos forçava a comer, mas dizia: se não gostas, come depressa para se acabar. E eu comi rapidamente aquele arroz de grelos, que ninguém gosta de arroz de grelos aos 10 anos. Portanto, comi aquilo rapidamente e a senhora que era uma vigilante, disse-me: ai, gostaste muito, queres mais? Eu disse: não, muito obrigada, estou satisfeita. Mas a ideia de que se eu não comesse tudo, não me deixavam entrar. Francisco Petrucci Fonseca e Elizabeth Fernandes têm ambos 71 anos. Tinham 10 quando foram estudar para um internato. Elizabeth no antigo Instituto de Odivelas, exclusivo para raparigas, e Francisco no Colégio Militar, que na altura recebia apenas rapazes. Não me lembro de ter pensado nada negativo, achei que era uma experiência e não fiquei nem triste, nem nada. O meu pai era ex-aluno do colégio também, e porque a minha mãe também gostava, e porque eu também gostava. Portanto, acho que como nasci naquele ambiente do colégio militar e, portanto, quando chegou a altura de ir fazer o curso dos liceus, o colégio militar era um destino natural. Um destino natural, mas bem diferente da Quinta na Covilhã, onde vivia com os avós. Apesar da natural estranheza dos primeiros dias, para Francisco não foi a adaptação o período mais difícil. Foi um bocado estranho, é verdade. Foi um bocado estranho, mas custou-me mais a posterior, não o primeiro dia, nem os primeiros meses. Custou-me mais foi depois, quando fui das férias de Natal a casa, quando voltei. Foi um bocado, aliás, uma coisa que eu já contei várias vezes, e pedia para sair. O pedido que fez aos pais para sair do colégio levou Francisco a tomar aquela que considera hoje ter sido a primeira grande decisão da sua vida. O pai, oficial do exército a combater em África, deu-lhe duas opções. Podia abandonar de imediato o colégio ou ficar e esperar um ano pela entrada do irmão. Pergunto ao Francisco José se ele não quer esperar pelo irmão, que era o meu irmão, que é um ano mais novo do que ele. E pronto. Mas se ele não quiser, que nós tiramos, não há problemas nenhuns. Eu disse: não, vou experimentar. Vou ficar até ao fim. Em miúdo de 10 anos, tive que tomar uma decisão que hoje, com a idade que tenho, foi a primeira grande decisão que eu tomei na minha vida e foi ótima. A decisão, no caso de Elizabeth, coube inteiramente aos pais. Deixou a mãe e o irmão em Santarém e rumou a Odivelas, onde o deslumbramento tomou conta dos primeiros tempos, que ficaram marcados pela descoberta. Lembro-me que o meu pai tinha sido mobilizado para ultramar e que a minha mãe me anunciou que eu iria para um colégio interno, assim. Sem mais, não se perguntava se queria ir ou não, ia-se e pronto, era uma decisão. Os primeiros dias era a descoberta, era um espaço imenso, era tudo novidade. E havia tantas meninas como eu da mesma idade, portanto, umas mais choronas e outras menos choronas, mas era a grande descoberta de um espaço imenso. Um espaço que acolhia centenas de raparigas e onde a disciplina era soberana.
A resposta à desobediência passava sempre pelo castigo. Era um ambiente muito controlado, muito disciplinado, onde há 350 raparigas, é preciso ter regras. Quando não obedecíamos, éramos castigadas com penas mais leves ou mais pesadas, conforme a traquinice que era feita. Pronto. Era mais castigos, tipo de não ter recreio. Nada de castigos físicos, nunca houve. Eram mais castigos de não ter recreio, não ir ao cinema, não ir ao concerto. Aos domingos, as alunas podiam receber visitas e ir a casa aos fins de semana e nas férias. Aquelas que, como Elizabeth, não tinham morado em Lisboa, acabavam por passar mais tempo longe da família. Mas tudo se sabia, a nossa correspondência era controlada, nós tínhamos que escrever aos pais todas as semanas. A quem ficava? Eu, por exemplo, ficava sempre aos fins de semana, porque a minha mãe vivia em Santarém e o meu pai estava no ultramar, portanto não era fácil os transportes naquela época, não é? Eu só saía no Natal, na Páscoa e nas férias grandes. Francisco contou sempre com o apoio da família e a disciplina do colégio nunca foi por ele encarada como sendo excessiva ou demasiado rígida. Eu nunca me senti dentro de um colégio interno, a minha família sempre me acompanhou, não estava lá porque de castigo, não estava lá porque me obrigassem, não estava lá porque tinha sido uma escolha minha. Em casa também temos uma disciplina, não é verdade? Que, no meu tempo, estamos a falar há 60 anos atrás, não é verdade? Pronto, eu não me queixo nem do colégio, nem da disciplina em casa. Francisco diz não ter também razão de queixa no que toca ao bullying. Nunca o sofreu na pele e guarda memória de alunos mais velhos a proteger os mais novos. Uma solidariedade também referida por Elizabeth, que aponta como muito própria dos colégios internos. O código do Colégio Militar, há lá uma coisa que nos diz combater o despotismo, no fim de contas, combater o bullying, não é verdade? E nós no colégio também havia aqueles mais velhos que ajudavam os mais novos a integrar o colégio e aqueles que, por exemplo, como eu, no primeiro ano, sentiam saudades de casa, aqueles que nos ajudavam. Isso era uma parte muito positiva mesmo. Nós éramos completamente solidárias. Havia alguns casos de bullying como há hoje, porque há sempre umas alunas que não estavam bem na sua pele, que se sentiam muito mal e que descarregavam nas colegas, é mais fácil. Tínhamos sempre uma mais nova que protegíamos, ou porque era pequenina, ou porque chorava muito. Eu acho que o espírito maternal estava muito à flor da pele e que adotávamos aquelas meninas mais novas, porque eram mais frágeis. Estudar num colégio interno deu a Elizabeth possibilidades que não teria em casa, mas acabou também por beliscar o relacionamento com a família. Eu tive acesso à cultura, sobretudo à cultura, que era uma coisa que eu não tinha se estivesse em casa. Talvez tenha perturbado um bocadinho a relação familiar, porque eu passei a ser muito mais independente e criei outra família. A infância, ela assume aqui uma principal relevância, esta ligação com as figuras parentais ou com os cuidadores de referência, essa vinculação, essa capacidade de ligação, ela é uma base super importante, extremamente importante, daquilo que é a autoestima, a segurança, a confiança do ser humano para conseguir estar no mundo, ok? Portanto, é muito importante assegurar isso e compreender que esse afastamento poderá mesmo ter algumas consequências da saúde mental, não é? Daquela pessoa que está a viver aquela situação. Importa não generalizar, porque existem situações em que a história pode não ser essa, até porque em determinados contextos em que de facto se cria uma comunidade dentro do próprio colégio interno, essa rede de suporte, essa rede de segurança, essa camaradagem pode constituir ali vínculos, não é? Para aquela pessoa se conseguir restabelecer, não é? E conseguir de alguma forma prosseguir a sua vida de uma forma equilibrada. Porque são amizades que ficam, é uma camaradagem que resulta muito do internato, por exemplo, de estarmos ali, termos as mesmas coisas boas, as mesmas coisas más, a partilha. Amizades que preenchem vazios e são o amparo da solidão. No instituto, Elizabeth teve de aprender a esconder emoções e a engolir lágrimas que denunciavam vulnerabilidade. No meu caso, foi deixar de chorar.
Eu, quando entrei para o colégio, era muito choramingas e não era por falta dos pais. Quando era contrariada, chorava. Era uma maneira também de conseguir coisas sem pedir, está a ver? E no colégio eu percebi que essa não era a parte boa. O chorar deixava-nos mais vulneráveis e, portanto, eu aprendia a controlar as emoções, a não chorar, a gerir melhor as minhas emoções. Mas o chorar foi uma coisa que eu tive que reaprender a fazer. Elizabeth não tem memória de casos de abuso sexual no Instituto. Numa altura em que o país vivia estrangulado pela ditadura, a sexualidade era um tema fortemente reprimido. Aquilo que se fala hoje da pedofilia, nós não me lembro de nenhum caso de pedofilia, e as meninas mais novas vinham perguntar: olha, o que é que quer dizer maus pensamentos, o que é que quer dizer tocar-nos? Porque as pessoas não sabiam. A sexualidade era uma coisa que era reprimida em casa, não é? E na escola, obviamente, também. Havia aquela cantiga que nós achávamos horrível, que não correspondia nada. Eu acho que essa cantiga veio um bocadinho. Obviamente que a maior parte das meninas eram virgens naquela altura, eu e todas as outras. As alunas de Odivelas pouco contacto tinham com rapazes. Os convívios, além de raros, eram também bastante controlados. O Colégio Militar fazia uns chás dançantes. E convidavam-nos, a direção convidava as meninas de Odivelas para ir. Nunca ninguém queria ir, nós íamos fardadas. E as outras raparigas estavam todas de mini saia, todas giras, e nós nem nos podíamos pintar, e íamos fardadas. Portanto, aquilo era uma coisa que acontecia, que se chamava banhos de cadeira, que vocês já nem podem imaginar o que era ficar o tempo todo que estivéssemos no banho, sentadas à mesa, à espera que alguém nos viesse buscar, que não vinha. Quando foi mãe, já depois do 25 de Abril, Elizabeth nunca ponderou colocar os filhos em regime de internato. Os meus filhos são rapazes, eu nunca os pori num internato por uma questão egoísta, porque queria vê-los crescer. Mas também os tempos foram outros. O meu primeiro filho nasceu em 79, já nasceu depois do 25 de Abril. Portanto, nós tínhamos a relação com os filhos, passou a ser mais próxima. Em 2015, as meninas de Odivelas juntaram-se aos Meninos da Luz, quando o Instituto encerrou e foi feita uma fusão com o Colégio Militar. Eu acho que foi uma decisão política lamentável e, em nome da emancipação das mulheres, eu acho que não emanciparam nada, porque as alunas que passaram para o Colégio Militar deixaram de vestir saias, só vestem calças, deixaram de ter o uniforme que tinham no colégio, passaram a ter o uniforme do Colégio Militar. Se isto é uma emancipação feminina, eu não acho, mas pronto. Quando se fala de colégios internos, surgem ainda alguns preconceitos, muitas vezes associados a maus tratos e abandono familiar. Pais atiram para lá os filhos, da altura diziam, não é verdade, que atiram para lá os filhos. E eu também não vivi isso. Como contei-lhe a história há bocado, eu não me senti, nunca me senti que os pais abandonam os filhos, que é de coisa que não é verdade. Falou no bullying também, eu não digo que não tenha havido, não é isso que eu estou a dizer, mas, por exemplo, olha, o que é que se passa cá fora hoje no ensino? Os maus tratos, no meu não havia, mas eu acredito que em outros, sei lá, tenho ouvido muita coisa. Por exemplo, na Casa Pia, o meu marido também vem internado na Casa Pia de Évora. E eles não eram tratados como eu era em Odivelas. Camaradagem, disciplina e a partilha de um mesmo teto. Estudar num colégio interno deixa marcas, cria hábitos e imprime valores que ficam para a vida. A pessoa acaba por ser disciplinada, nós tínhamos, por exemplo, notas a comportamento, eu fui sempre mal comportada. São coisas que ficam para a vida, a pessoa ser ordenada, arranjada, não quer dizer que todas sejamos, mas há uma disciplina que é normal. Nos formou como cidadãos, é aquela casa. E é o mesmo teto, é as mesmas brincadeiras, as mesmas tristezas, as mesmas alegrias. Tudo isso, o internato dá muito isso. O ajudarmos os outros, não sermos desportistas, o fim de contas, cumprir com as nossas obrigações. Aquilo que vamos praticar no dia-a-dia. Praticamos no dia-a-dia é isso que depois nos faz crescer e faz-nos ser os cidadãos que somos, não é?